Nós iniciamos aqui uma palavra falando que a vida ela é muito rápida, curta nessa terra. Nós usamos um texto do Salmo 144, verso 4, que diz: o homem é como um sopro, seus dias como uma sombra passageira. Esse salmo ele fala a respeito da fragilidade da vida, da transitoriedade da vida, da pequenez do homem, da fragilidade do homem. E nós temos contemplado nesses dias, principalmente você que está acompanhando aí toda essa pandemia, como que algo invisível, pequeno, é capaz de encurralar o homem, porque o homem é um ser pequeno, o homem é frágil. O porém é que no decorrer do tempo, o ser humano ele criou uma falsa sensação de perpetuidade. As coisas começaram a ficar tão boas, as coisas começaram a ficar tão bacanas, que as pessoas começaram a querer viver nessa terra eternamente. As pessoas começaram a se apegar tanto nessa terra, que elas começaram a quase que pedir para Jesus não voltar agora, porque a terra estava boa demais, a terra está muito boa, porque essa falsa sensação de perpetuidade, ela dominou, ela infectou, ela contaminou a criação. E há muitos por aí com essa falsa sensação de perpetuidade, não atinaram que o seu tempo nessa terra chegará um dia que ele se findará, se Jesus até lá não voltar. Todos nós temos uma senha, temos um dia, porque Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz: tudo tem seu tempo determinado, Atos. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo determinado. Mas às vezes nós queremos nos auto-enganar e achar que não vai passar, que nós vamos ficar perpetuamente nessa terra. Nós começamos a procrastinar as nossas ações, os nossos deveres, os nossos posicionamentos. Nós começamos a deixar para amanhã, André Júnior. A gente começa a deixar para amanhã, a gente fala: amanhã eu mudo, amanhã eu me torno alguém melhor, amanhã eu me torno um cristão melhor, amanhã eu me torno um jovem melhor, um pai melhor, um marido, uma esposa melhor, um casal melhor, amanhã eu me torno um pastor melhor, amanhã um cristão melhor. Não, tem que ser agora, porque o salmista diz: o homem é como um sopro, ou seja, limitado. Se você na sua casa puder dar um sopro, de preferência não sopre na cara de ninguém por causa do corona, mas você vai ver que o sopro ele tem muita intensidade no início. Se você soprar aí, você pode encher o pulmão, finda. Chega um momento que o sopro finda, e é isso que a palavra está dizendo: o homem é como um sopro. O homem é como um sopro, passa. Eu quero dizer para você que me assiste no Facebook, no Instagram, passa. Tudo que você possa estar vivendo de bom aqui, passa. Você que tem 15, 16 anos, 20 anos, 30 anos, você que está com a pele maravilhosa, passa. Chegará um dia que as rugas irão bater a sua porta, chegará um dia que os cabelos brancos baterão a sua porta, porque o tempo passa. Mas o ser humano criou essa falsa sensação de perpetuidade. Ele diz: olha, eu vou mudar amanhã, eu vou me converter amanhã, eu vou deixar o pecado amanhã, eu vou ser melhor amanhã. Não, tem que ser agora. O cristão precisa viver o hoje como se fosse o último dia de vida, porque para nós o amanhã não existe. Para nós o amanhã pode existir no calendário, para nós o amanhã pode existir nos nossos planos, para nós o amanhã existe na nossa agenda, mas para Deus o amanhã está nele, o amanhã existe nele. O amanhã para nós não existe. Ele é um plano, é uma suposição, é uma ideia, mas nós não sabemos um palmo à frente do nosso nariz, porque o amanhã pertence a Deus. É por isso que Provérbios 16:1 vai dizer: o coração do homem faz planos, o coração do homem planeja, o coração do homem sonha. Quantos projetos nós planejamos para 2020? Está tudo agendado, está tudo guardado, está tudo na gaveta. Quantas viagens
quantos eventos, conferências, quantas coisas nós planejamos para 2020. O coração fez planos, mas os desígnios de Deus para a história da humanidade era outro. Então é preciso dizer isso. O homem é como um sopro, o ser humano é como um sopro, tem muita força no início, mas no final é frágil. Seus dias são como uma sombra passageira. Como uma sombra passageira. Nós iremos passar. Passarão céu e terra. As coisas passarão. Mas o ser humano criou essa falsa sensação de perpetuidade, de que as coisas não vão passar, de que ele vai sempre ter as mesmas chances. Que perigo pensar isso, porque ninguém sabe sobre o amanhã. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos, querido. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 15, ele vai falar sobre remirmos o tempo, sobre aproveitarmos a oportunidade que temos. E aí eu falo para você que está na sua casa no Facebook, para você que está no Instagram: será que nós estamos aproveitando a chance que Deus está nos dando? Quantas pessoas morreram nesse período de pandemia, mas para a glória de Deus você está vivo, Deus te deu uma segunda chance. Será que nós estamos remindo o tempo, aproveitando? Nós tivemos pessoas que morreram em nossa cidade, pessoas que não têm mais uma chance. Jesus voltou para elas, porque a partir do momento que os nossos olhos se fecham nessa terra, Jesus está voltando para nós. Se você morrer hoje, Jesus volta hoje para você. Se eu morrer hoje, Jesus volta hoje para mim. E se Jesus voltar hoje para você, como Ele tem voltado para muitas pessoas nesse período de pandemia, será que nós iremos olhar nos seus olhos como chama de fogo? Iremos nos comunicarmos com Ele como homens e mulheres que remiram o tempo, que aproveitaram a oportunidade que tiveram, que fizeram o melhor, que se consertaram, que se arrumaram, que se reinventaram, que confessaram, que buscaram um estilo de vida novo, que não ficaram presos ao que o homem, ao que a circunstância, ao que o seu passado dizia. Mas será que nós seremos homens e mulheres capazes de olhar nos olhos de chama de fogo de Yeshua? Iremos dizer: mestre, obrigado porque eu remiro o tempo, eu aproveitei as chances que o Senhor me deu. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, no verso 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que vocês não vivam como insensatos, tolos, mas que vocês possam viver como sábios, meu irmão, como sábios. Aí ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Você tem que receber isso, você tem que agarrar com unhas e dentes cada oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. Eu disse que no culto atrás, cara, como é bom você agarrar uma oportunidade, como é bom. Eu cresci num berço evangélico, né? Meus pais são da Assembleia de Deus. Meu pai faleceu em outubro do ano passado, e estou só com a minha mãe, né? Estamos com a minha mãe. Preste atenção, eu cresci num berço evangélico. Com 11 anos eu não quis mais saber de igreja, e com uns 15 anos de idade, para fazer 16, eu fui atropelado por um caminhão, fui para o João 23, toda uma história que muitas pessoas já conhecem. Mas eu lembro que lá no João 23, internado, entubado, lá no CTI, vendo pessoas morrerem diante de mim, sabe, sem mexer as pernas, todo entravado lá. Eu lembro que eu falava: Deus, me dá uma segunda chance, me permita voltar a andar. Eu sou muito novo, Deus. Como eu lutei para ter uma segunda chance, como eu pedi a Deus. Brother, quando eu voltei a andar nas mãos da doutora Ana Paula Maia Lima, fisioterapeuta aqui em Campo Belo, ano de 2000, né? Fisioterapeuta, ela trabalhava ali do lado da Nova Matriz, fisioterapeuta fantástica. Eu voltei a andar nas mãos dela, foi um anjo de Deus na minha vida. Como aquela profissional fisioterapeuta, ela me instruía, e eu fiquei 6 meses na mão dela para voltar a andar. E eu lembro como se fosse hoje
O dia que ela falou assim: Natanael, hoje você vai andar sozinho. Hoje não tem cadeira de roda, hoje não tem muleta. E depois de 6 meses, num corredor, eu tive a oportunidade, a segunda oportunidade, Evandro, para voltar a andar. E eu lembro quando eu dei o primeiro passo, achando que a minha perna ia quebrar, como eu agarrei isso com 16 anos. Hoje eu estou aí, uns 35 anos de idade. Meu irmão, eu mergulhei em Deus. Tive muitas falhas e tenho até hoje. Tenho pecados e luto todos os dias contra os meus pecados. Não sou perfeito, sou um homem cheio de falhas, cheio de defeitos. E se você procurar minha esposa, ela vai te dar uma lista de defeitos, de problemas que eu tenho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu remiro o tempo, eu aproveitei a oportunidade que eu tive, eu mergulhei de ponta em Deus, porque eu passei por essa experiência dolorosa de não saber se eu ia ter uma segunda chance. E quando ela caiu nas minhas mãos, eu agarrei com unhas e dentes. Sabe o que Deus está dizendo para você na sua casa, para você no Insta, para você no Face? Brother, agarre a segunda chance que você está tendo. Você que conheceu a Jesus, você que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O apóstolo Paulo está liberando essa palavra para nós. Olha, tenham cuidado com a maneira como você está vivendo. Ele diz: ei, prestem atenção, vejam como vocês estão andando. Não sejam tolos, sejam sábios. Aproveitem cada oportunidade que vocês estão tendo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Vede prudentemente. E aqui eu falei, quero liberar para você, né? Devemos relacionar a palavra prudentemente com o verbo ver. Não se trata de andar com prudência, mas de ver prudentemente. Como se anda, de adquirir a capacidade de meditar, de refletir, de se autoestudar, se autoanalisar e falar: poxa vida, como eu estou vivendo, como eu estou me posicionando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vede prudentemente como andais. Esse vede traz o sentido de prestem muita atenção, analisem o caminho que vocês estão trilhando. Você que está na sua casa, nós, você do Insta, você tem que prestar atenção, analisar a estrada da vida que você está andando. Não é aquela música, essa longa estrada da vida, não, porque a estrada não é longa, não, ela é curta. Ela não é longa, ela é curta. Para alguns ela vai até os 15 anos, para alguns até os 8 anos, para alguns até os 35, até os 40, até os 60, 70, 80, e aí, se passar disso, meu irmão, já é graça de Deus nas nossas vidas. Então, o que eu quero dizer para você é que Josafá, ele remiu o tempo, ele aproveitou a chance que Deus deu a ele, e como rei, ele se esforçou para andar nos caminhos do Senhor. Mas a palavra diz que quando Josafá dorme no Senhor, quando ele falece, seu filho Jeorão, seu filho mais velho, que assume o seu lugar, em vez de ele seguir os passos de seu pai, de aproveitar essa oportunidade que ele estava tendo, de fazer o bem como seu pai fez, ou de ser ainda melhor do que o seu pai, pelo contrário, ele toma um caminho inverso, e ele vai de mal a pior. Ele mata seus irmãos, ele mata os príncipes de Israel, ele se torna um rei homicida, ele se torna um rei cruel, ele se torna um homem tenebroso. E ele não precisava, porque ele tinha os melhores exemplos. Eu quero dizer que você pode ter os melhores exemplos, você pode ter os melhores pais, você pode ter os melhores avós, você pode ter os melhores líderes, mas se você não prestar atenção nos passos que você está dando, você corre o risco de, ainda que você tenha os melhores exemplos, você corre o risco de ir para o buraco. Você pode ter a melhor igreja, você pode ter o melhor tudo, querido, mas se você não tiver e não adquirir a capacidade de auto-refletir, de analisar a estrada que você está trilhando, o caminho, é isso que Paulo diz: vede prudentemente como andais. Sabe, tem que parar de jogar essa peteca para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Tem que parar de jogar essa peteca para os homens, tem que parar de jogar essa peteca para pastor, para líder. E agora que pastor não pode visitar? E agora que você não pode ir na igreja nesse período? Agora vai poder mais. E esse período
que você não pode receber visita. Eu falava que antigamente o povo chegava na igreja e falava, essa pessoa não está vindo na igreja, você entrava em contato com ela, ou você olhava a carinha dela sentada, o que está acontecendo? E esse período agora, onde você tem que olhar para dentro de você? E esse período agora, onde você tem que ser sincero e verdadeiro com você? E esse período agora, que se você não falar, eu vou assistir a palavra do culto aqui, e esse período agora, que se você não falar assim, eu vou ler a Bíblia aqui, e esse período agora, que se você não falar, eu vou fechar a porta do quarto, vou entrar e vou orar, você não ora, você não faz nada. Você tem que analisar, ver o caminho que você está trilhando, porque você pode ter os melhores exemplos, você pode ter os melhores pais, você pode ter os melhores mentores, você pode ter os melhores pastores, você pode ter os melhores líderes de célula, você pode ter os melhores exemplos e ainda assim seguir caminhos totalmente contrários daqueles que foram ministrados em sua vida, porque muitos, e eu me incluo nesses, vivi isso, tive os melhores exemplos e em um período da minha vida eu segui caminhos que não me foram ensinados. Por quê? Porque andei com gente que não devia, porque me aproximei de gente que não devia, porque fiquei em roda que não devia ficar, porque me alimentei daquilo que não deveria me alimentar. Deixa eu dizer, você se torna aquilo que você alimenta. Grava e anota isso, você se torna aquilo que você alimenta. Se você alimenta um pensamento negativo, você se torna isso, brother. Se você alimenta um pensamento positivo, se você alimenta a fé, você vai se tornar isso que a sua fé está apontando. Você é o que você pensa, não é o que a palavra diz? Assim como o homem pensa consigo que ele é, isso ele se torna. Se você pensar que é fraco, se você pensar que é pequeno, se você pensar que você não consegue servir, meu irmão, tu vai ser isso. Tu vai ser isso. E aqui eu trago um exemplo da minha mãe, Dona Iracema, com 16 anos de idade, quando eu me converti ali na IBR, sede, né? Eu lembro que minha mãe falou assim, Natanael, deixa eu falar uma coisa para você, essa igreja é uma bênção, mas deixa eu falar para você. Sirva a Deus, olhe para Deus. Tem que ser por causa de Jesus. Deixa eu dizer para você, tem que ser por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu renuncio o pecado por causa de Jesus. Eu abro mão daquilo que a minha vontade carnal deseja por causa de Jesus. Não é porque a igreja é bacana, não é porque o pastor é moderno, não é porque a igreja tem fundo preto, não é por causa do que é por causa de Jesus. Se Jesus não for a causa de você renunciar aquilo que a sua carne cobiça, você é uma porcaria de um cristão. Nós renunciamos aquilo que desejamos e cobiçamos, não é porque somos os bambambãs, é porque Jesus é o nosso alvo, é porque compreendemos que Ele morreu por nós e é por Ele, não é nem por nós. Porque às vezes, se for por mim, por você, eu e você iríamos até querer o pecado, mas a gente abre mão por causa de Jesus e porque nós entendemos que a vida do homem é como um sopro nessa terra, seus dias como uma sombra passageira, e aí quando o sopro termina, quando a sombra vai embora, nós estamos diante dele. E aí? Remimos o tempo, aproveitamos a oportunidade. Então é por isso que eu e você devemos abrir mão das obras da carne, renunciarmos aquilo que a nossa carne, aquilo que o velho homem fica batendo a porta querendo trazer à tona novamente. É por isso que devemos buscar uma vida separada, consagrada para o Senhor, não sem erros e sem falhas, mas uma vida dedicada ao Senhor, meu irmão. E isso é difícil, principalmente em um tempo onde os prazeres batem a porta, aonde nós temos de banquetes o de melhor. E aí você só vai conseguir abrir mão do melhor do que a sua carne está sendo servida se você conseguir fazer como Moisés. Em Hebreus 11 a palavra diz que Moisés, ele abriu mão, ele renunciou toda a riqueza do Egito, toda a glória do Egito. Está lá em Hebreus capítulo 11, porque Moisés, quando já homem adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava, ele visualizava o galardão, ele contemplava a recompensa, e aí por ele contemplar, por ele enxergar que lá na frente tinha algo melhor, ele abriu mão da riqueza do Egito. Você só consegue abrir mão dos prazeres e banquetes que satisfazem a sua carne e a minha, se você conseguir enxergar em Jesus um prêmio maior, uma recompensa maior. Se não for isso, você não consegue, porque o que esse mundo oferece é tudo que a sua carne quer. O
que esse mundo oferece é tudo que o homem quer, é tudo que a natureza pecaminosa e decaída quer, tudo, é tudo. Então, se você não tiver uma fé capaz de te projetar para o amanhã, você não consegue renunciar. É por isso que você tem que entender: a vida é curta, é como um sopro, seus dias como uma sombra passageira, vai passar, e quando passar, você estará diante do Senhor. Então tem que ser por causa disso. Mas Jeorão, filho de Josafá, não segue os exemplos de seu pai. Ele assassina seus irmãos, ele mata seus irmãos, ele mata os príncipes. E a palavra diz, se você ler, anotar na sua casa, para depois você ler com calma, que nós vamos encerrar agora, 2 Crônicas 21, do 4 ao 20, a palavra vai dizer que Jeorão, ele abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: vocês não têm andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Quando pessoas tentarem assassinar sua reputação, assassinar seu legado, fique em paz, querido. É porque talvez esses homens contemplem que você é melhor do que eles. E aí ele diz: por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os teus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, juntamente com suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois disso tudo, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu, sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Jeorão partiu e não deixou saudade. Quando você partir, o que você vai deixar? O tempo é curto. Será que você vai deixar saudade? Será que você vai deixar saudade? Eu trago essa palavra no nome de Jesus para você, e nós vamos ceiar agora. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe. A vida é muito curta. A vida é muito curta, cara. Bora ter um estilo de vida diferente. Chega de depender emocionalmente do homem. Dependa de Deus. Pare de ser refém de suas emoções. Pare de ser refém do que os homens dizem. Pare de ser refém de bajulações, de coisas dos homens. Seja refém do amor de Deus, porque Yeshua, o meu